Senhor Jesus. Amado Senhor, estamos aqui nessa noite diante de Ti. Te pedimos que abra os céus para nós, abra a Tua palavra para cada um de nós, traga luz e discernimento, Senhor, traga vida, traga, Senhor, apacentamento em nossos corações, para que possamos sair daqui cheios da Sua presença, cheios do Teu amor, cheios da Sua vida. O Senhor é aquele que conhece cada um de nós, o Senhor sabe a situação de cada um de nós, por isso fala individualmente com cada um de nós e de uma maneira fala coletivamente com a Tua igreja, para que possamos sair daqui cheios do Espírito. Abençoa-nos nessa noite, Senhor. Fala conosco. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa reunião maravilhosa que o Senhor está preparando para nós, né? E o meu desejo é pedir para que Ele possa encher esse lugar com a presença dEle e encher cada um de nós com a Sua palavra. E que eu e você possa ser tocado nessa noite pelo amor do Senhor e que eu e você possa também ter a experiência de tocar nele. E ao tocar nele, eu e você possa ser transformado. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos que essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite me deixou muito feliz, muito alegre, porque eu pude tocar um pouquinho mais no amor que o Senhor tem por cada um de nós. E o meu desejo é que o Senhor possa falar abertamente e individualmente e coletivamente com cada um de nós, amém? Porque nesses tempos finais, irmãos, nós precisamos muito da palavra do Senhor, para que possamos ser fortalecidos, amém? Queria começar lendo com os irmãos em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 15, Lucas 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Queria ler também Mateus, capítulo 9. Versículo 10. Diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Louvado seja o Senhor. O Senhor veio chamar você e eu, que precisamos de arrependimento. Amém? Reconhecemos quem nós somos e quem Ele é. Voltando para Lucas 15, versículo 3, diz assim: então, depois de ouvir toda essa murmuração, o Senhor propôs uma parábola, dizendo: então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne-se os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Senhor Jesus. Irmãos,
Versículo 4 diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Fiquei meditando, nesse versículo. As ovelhas são tão parecidas, irmãos? Concorda? Elas são tão parecidas, mas tinha alguém aqui que começou a contar. E quando chegou, ele viu que faltava uma. Mas qual que estava faltando? Tinha 99, faltava uma, né? Mas como é que ele sabia qual que estava falando? Qual que estava faltando? Quando você chega em João 10, vamos ler, irmão, João 10, versículo 3, aqui o Senhor nos revela. João 10, versículo 3 diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então ele estava chamando, Aí ele deu falta de uma, tá certo? Ao dar falta de uma, ele falou: olha, eu vou procurá-la. Ele deixou as 99 no deserto e foi atrás, daquela que tinha se perdido. Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que a ovelha, ela é um animal que tem alguns sentimentos, Por exemplo, a ovelha, se ela ficar sozinha, ela fica deprimida, não é assim? Se você ficar sozinho, você fica deprimido ou não? Você fica com medo ou não? Fica, né? Não é assim? Então o Senhor, sabendo disso, ele foi atrás. E de que maneira? Até encontrá-la. Irmãos, quando a gente vê alguém fazendo busca, nesse tempo atrás, o avião caiu numa selva, aí eles faziam busca das 6 da manhã até 6 horas da tarde. Depois encerrava a busca e voltava só no outro dia, Assim, foi vários dias assim. Mas o nosso Senhor, ele não desiste até encontrá-la. Isso não é maravilhoso? Ele vai em busca até encontrá-la. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E por que essa ovelha, ela se perdeu? Porque ela se distraiu, não é verdade? Ela se distraiu. E ele foi atrás dela, chamando ela pelo nome. Vou dar um exemplo, O Senhor está chamando cada um de nós pelo nome, amém? Então, uma vez, eu não sei como você chegou na reunião, se você está ou não distraído, mas o Senhor está chamando, não é verdade? O Senhor está chamando. Um exemplo, Luiz. Aí o Luiz responde, Mé. Achei! O Senhor achou. Irmãos, nós só podemos responder se nós ouvir a voz do Senhor nos chamar, não é verdade? Se nós não ouvirmos a voz, nós não vamos ouvir. Nós não vamos receber a ajuda dele, não é verdade? Se eu recebo, se eu ouço a voz e se eu respondo, ele vem. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o amor de Deus é tão maravilhoso. Quando o Senhor, ele encontra a ovelha, o que ele faz? Ele pega ela e coloca nos ombros, Se fosse você ou eu, se a ovelha tivesse fugido, quando você encontrasse ela, o que você ia fazer? Sua fujona! Agora você vai ver. Como seria o nosso comportamento? Mas o Senhor, ele se alegrou em achar aquela ovelha que tinha se perdido. Ele encheu o coração de alegria porque encontrou ela. Os irmãos conseguindo entender, desfrutar do amor que esse Deus tem por nós, e olha o cuidado dele. Quando ele encontra ela, ele coloca ela no seu ombro. Sabe por quê? Porque eu creio, irmãos, que ela estava deprimida, que ela estava com medo, que ela estava fraca. Tá certo? E ele, sabendo de tudo isso, ele coloca ela nos seus ombros e leva para onde? Para casa. Louvado seja o Senhor. Para onde que o Senhor te levou? Para casa.
Para onde que o Senhor me levou? Para casa. Igual o irmão Alcides compartilhou, nós somos a família de Deus. Oh, que maravilha, irmãos. Nós somos esse rebanho que foi chamado, que foi comprado por um alto preço. Isso não é maravilhoso? Senhor Jesus. E ainda mais. Olha só o versículo 8, a outra parábola. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, ou cuidadosamente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós sabemos que dracma é uma moeda, né? Não é verdade? Olha só o valor que Deus dá para essa moeda, para cada um de nós. Ele varre cuidadosamente, ele acende uma candeia e varre cuidadosamente até encontrá-la. Ele não desiste. Enquanto ele não encontrar, ele não para de procurar. Louvado seja o Senhor. Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Se eu perguntar para você assim, você sabe quantas moedas tem no seu bolso e qual o valor que elas têm? Quem poderia falar para mim? Isso nos mostra, né? Eu creio que, acho que pouco de nós poderia falar, né? Isso nos mostra o valor que elas têm para nós, nenhum, né? Mas para Deus, você e eu tem valor. Amém? Fala por mão do lado. Para Deus você tem valor. Louvado seja o Senhor. Para Deus nós temos valor. Amém? Senhor Jesus. E ainda mais. Versículo 11. Continuou. Ele não parou por aí. Ele continuou. Tinha mais uma parábola. E essa parábola era do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, nessa porção aqui, eu creio que todos nós que estamos aqui, né, conhecemos ela, já ouvimos elas várias vezes, mas que ela possa ser novo para nós, né? Para esse filho, o pai já tinha morrido, não é verdade? Porque a herança, geralmente, o filho só recebe quando o pai morre, não é assim? Agora, tem outra situação também. Se o pai estar vivo e reúne os filhos e quer distribuir herança se partir do pai, ótimo, ok. É correto, certo? É o desejo do pai. Mas aqui nós vemos que partiu do filho. Ele quis que o pai desse para ele todos os seus direitos, todos os seus haveres, a herança que lhe cabia. Isso mostra que ele não se importava que o pai achava, que pensava. Ele não se importava que o pai gostava, aquilo que o pai gostava. Ele não se importava com o pai. Mas louvado seja o Senhor. No versículo 17, diz assim: Então
caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Senhor Jesus. Irmãos, o versículo 17 precisa impactar nós nessa primeira parte. Diz assim: então caindo em si. Ou seja, tornou-se sóbrio. Tornou-se a sensatez. Ele se tornou sensato. O mundo, o que ele quer fazer com nós? Nos embriagar. Não é verdade? Nos embriagar. Fazer que eu e você perca a direção, o rumo. Mas aqui esse filho, ele torna a sensatez, ele se arrepende. E ao se arrepender, o desejo do coração dele era o quê? Voltar para a casa do pai. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E ainda mais, diz assim, ó. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar-se. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando esse filho veio, que o pai o avistou, e qual que foi a atitude do pai? Ele correu, ele abraçou, ele beijou o filho. Foi muito exposto nessa porção. Talvez se fosse eu ficava olhando ele vindo e dizendo assim: olha lá, ó, tá vendo? Quebrou a cara, olha lá. Agora tá vindo, ó. Mas o pai não é assim. O pai, quando vê aquele filho voltando, mesmo aquele filho fazendo tudo o que fez, o que ele faz? Ele corre ao seu encontro. E correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, consegue ver o amor de Deus? O Senhor não olha para você para te condenar. O Senhor olha para o seu coração se há arrependimento. E quando você se arrepende e volta, Ele está com os braços abertos, nos esperando, não é verdade? Eu queria ler, e antes de ler eu queria tocar nos pontos aqui com os irmãos. Muito importante para nós. Quando você vê um irmão ou uma irmã no mundo sendo anestesiado por essa fascinação desse mundo, qual que é a nossa atitude? Qual que é a sua atitude? Qual que é a minha atitude? É de orar por ela, por aquela ovelha. É de, quando ela chegar na reunião, é de correr e abraçá-la. Qual que é a nossa realidade? Nós conseguimos fazer isso? Como tem sido o nosso viver sobre isso? Como você tem visto isso? O pai correu, o abraçou e o beijou. E presta atenção nas palavras que ele fala. Esse meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Estava perdido e foi achado. Irmãos, que maravilha desse amor. Eu queria ler um versículo com os irmãos que me tocou muito essa semana. 1 Pedro, capítulo 8,
Desculpa, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Eu gostaria que, quando o Lucas projetasse, todos nós pudéssemos ler esse versículo juntos. Amém? Acima uns, porque... Olha esse versículo, irmãos. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Como tem sido a nossa experiência? Acima de tudo, não olhar para o defeito dos irmãos, né? Não olhar para a maneira, para a situação, mas é amá-lo. E de que forma? Com amor intenso. De que forma que você vai amar o irmão? É com amor intenso. Fala para o irmão do lado, é com amor intenso. Não aceita outra coisa, irmãos, é com amor intenso. Louvado seja o Senhor. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. É o amor que vai cobrir as multidões de pecado. É o amor que vai fazer eu amar o Luiz. Não é verdade? É o amor que vai fazer o Luiz me amar. Não é verdade, irmãos? A cada um de nós é o amor, sem olhar para os defeitos. E o amor ágape foi derramado em nossos corações. Então nós temos capacidade para amar. Nós fomos capacitados para isso. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Voltando para Lucas 15, né? Senhor Jesus. Qual que era a condição daquele filho ao voltar para casa? Não era de morto? Mas quando ele chega na casa do pai, ele reviveu, né? Olha só, quando ele se arrepende e volta, ele ganha vida. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ele estava morto e reviveu. Eu não sei, irmãos, qual é a forma e nem a maneira que você chegou na reunião nessa noite. Eu não sei. Se espiritualmente você está vivo ou se está morto. Tá certo? Mas uma coisa eu sei, se você se arrepender e pedir para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz e responder. Oh, Senhor Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar vida. Você vai ganhar vida. Louvado seja o Senhor. Irmãos, você crê nisso? Os irmãos crêem nisso? Diz amém. Senhor Jesus. Irmãos, e é esse amor... Foi por meio desse amor que fez com que o Senhor Jesus pudesse ter encontrado aquele jovem cego. De João, capítulo 9, né? João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse, ou para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Condição daquele cego. Desculpa, qual que era a condição daquele homem? Cego, né? Ele cego. Mas quando ele encontrou com o Senhor, quando o Senhor encontrou ele, a vida dele mudou ou não? A condição dele mudou? Quando o Senhor encontrou você, a sua vida mudou? A sua condição mudou? Irmãos,
Como que está a nossa visão hoje? Como que está a minha visão? Como que está a sua visão? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sabe de uma coisa, o sentimento que eu tenho no meu coração é de pedir para o Senhor, Senhor, restaura a minha visão. Senhor, restaura o meu serviço a Ti. Senhor, eu preciso de restauração. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos tocar alguns pontos aqui. No versículo, continuando a leitura, diz assim: dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Louvado seja o Senhor. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado, aleluia, Jesus, fez lodo, untou meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Senhor Jesus, amém. Irmãos, você consegue ver, você consegue imaginar aquele homem falando isso? Imagina quando eles perguntam, ele começa a perguntar: mas é este? Não, ele fala: sou eu, sou eu mesmo. Imagina quando ele fala: olha, um homem chamado Jesus fez lama com a saliva, colocou nos meus olhos, e eu fui lá, e lavei, e estou vendo. Imagina a alegria no rosto dele. Os irmãos conseguem imaginar? Se fosse você, como você estaria? Como você se sentiria? Muito alegre, feliz, não é? E como você está aqui hoje, nessa noite? Você está feliz? Você está alegre? Porque um dia, irmãos, o Senhor também nos encontrou, né? E mudou a nossa sorte, não é verdade? Ele nos curou. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. E ainda mais, né? Olha só. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Olha o versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus, os que diante fora cego. E era sábado, e o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensões entre eles. Irmãos, aqui nós vemos um grupo de pessoas, né? Que eles não estavam preocupados com aquilo que o Senhor fez, com aquilo que foi o milagre que aquele homem recebeu. Ele estava preocupado com o quê? Com regras, não é verdade? Com maneiras, com costumes, não é verdade? Eles não estavam nem um pouco preocupados da grandiosidade do amor de Deus para com aquele homem e a cura que ele recebeu, não é verdade? Agora nós vamos trazer um exemplo prático para nós, para o nosso viver diário. E nós? Como nós estamos hoje? Olha, em que eu presto atenção? Aonde estão os meus olhos? Vou dar só exemplo, tá, irmãos? Eu presto atenção no louvor? Se ele está bom, se não está, se os irmãos estão cantando bem, se não está? Ou presta atenção na arrumação das cadeiras? Não, eu acho essa posição não ficou muito bom, não. Acho que a posição é aquela lá. Ou eu presto atenção se o horário, até agora não terminou a reunião, nossa,
como que está o nosso coração? Em que eu presto atenção? Os irmãos compreendem? Louvado seja o Senhor. Que aqui, irmãos, de novo, olha só, perguntaram ao cego. E disse-lhes, tu, olha, ele vai perguntar de novo agora para o cego. Quem diz tu a respeito dele, visto que lhe abriu os olhos? Olha a convicção dele. Ele estava só preocupado com uma coisa, que é profeta. Esse homem é um profeta. Ele tinha uma convicção de quem era o Senhor. E era por isso que ele estava ali todo feliz. Porque ele tinha essa convicção, quem era o Senhor. Irmãos, isso precisa cada dia ser impactante em nosso ser. Nós precisamos ter a forte convicção de quem é o Senhor em toda situação. E o que ele está falando. Olha só o versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabendo que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Senhor Jesus. Olha o versículo 22. E disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já havia assentado, ou seja, combinado, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez, olha só, o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha o que eles falaram para ele. Irmãos, mas olha a resposta que esse homem que era cego disse. Versículo 25, ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso ele respondeu com toda a convicção. Ele respondeu com toda a clareza. Se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção todo dia. Nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida. Quem é o Senhor, o que Ele é capaz de fazer por nós. Nós temos que ter essa convicção. E não se importando o que vai acontecer. É confessá-lo diante de todos, não é verdade? Ter essa forte convicção. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, é isso que nos traz algo que precisa queimar no nosso interior. É fé, amor e esperança. É isso que vai nos guardar durante esses finais de tempo, não é verdade? Eu queria ler uns versículos com os irmãos que está em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu queria que nós vamos ler versículo 3 e 4, amém? Eu queria que as irmãs pudessem ler os 3, amém? As irmãs podem ler o 3, por favor? Versículo 4 agora. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós,
desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que eu e você precisamos prestar atenção é nesses 3 pilares da nossa vida cristã. É fé, amor e esperança. Fé para com Deus, amor para os irmãos. E a esperança, porque a nossa pátria não é essa. A nossa terra é celestial, né? Diz que tudo vai passar, tá certo? Louvado seja o Senhor. E é isso que nos fortalece. E é isso que nos dá força. Louvado seja o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, eu vou... E aqui, voltando para João capítulo 9, né? João capítulo 9. Senhor Jesus. João 9. Depois que aquele homem respondeu eles daquele jeito, tá certo? Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Tá certo? Irmãos, nós vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos continuar. Amém? Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé que eu quero fazer uma oração para os irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu grande amor. Obrigado que o Senhor foi atrás de cada um de nós até encontrar. Oh, Senhor, e quando nos encontrou, o Senhor trouxe cada um de nós em teus ombros. Trouxe para a tua casa, que agora é a nossa casa, que é a tua igreja. Louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa reunião. Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã aqui presente. Pedimos a Ti, Senhor, que apacenta cada coração aqui presente. Cuida, Senhor, de cada aspecto. Ó, Senhor Jesus, nos leve embora para nossas casas. Guarda-nos, Senhor. Senhor Jesus, livra-nos de todo o mal. Amém. Jesus é o Senhor.